Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu foi derrotado na noite de ontem em Florianópolis 1-0 para o Brusque. Numa partida que antes da bola rolar o Papão poderia ser considerado até favorito no confronto, porque tinha mais time que seu adversário, porém saiu derrotado. Então no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto entre Brusque 1, Paysandu 0. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, sempre dando a opinião de vocês. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Brusque Paysandu. Começando o vídeo falando de arbitragem, vocês sabem que eu não falo aqui muito de arbitragem, só alguns casos pontuais, como na partida de ontem, porque eu acho que muitas derrotas dos clubes acabam colocando em costa a arbitragem, eu não vejo por aí, e tem muita coisa pra gente analisar do jogo. As situações de arbitragem no jogo de ontem, eu concordei com todas as ações do árbitro nos lances mais polêmicos. Realmente foi expulsão pro Maia, era o último homem, foi pênalti pro Brusque, porque foi a falta, foi bem expulso o jogador do Brusque, aí com a ajuda do VAR, mas não importa, o importante é que o VAR chamou, o árbitro viu e acabou expulsando o jogador do Brusque. E no lance do Jean Dias, no final do primeiro tempo, eu não considerei pênalti, eu vi sim que teve um contato do zagueiro do Brusque com o Jean Dias, mas eu acho que foi muito leve, você não pode ver o lance em câmera lenta, você tem que ver o lance em velocidade natural. Então, um contato muito leve, o jogador acabou valorizando esse contato. Então, eu acho que o árbitro acabou não influenciando nesses lances capitais no resultado da partida de ontem. E muita gente começa a comentar em rede social, questão de arbitragem, enfim. Vocês podem comentar aí também, fica à vontade, mas eu não vou ficar muito atrelado a isso não, eu vou partir para o jogo, que é o que eu gosto de fazer, o que mais me interessa também. Então, vamos falar da partida em si. Eu gostei do primeiro tempo do Paysandu. Aí eu vou até acabar tendo uma opinião diferente de vários bicolores que eu vendo em redes sociais ou mandando mensagem nas redes sociais, conversando comigo. Eu gostei do primeiro tempo do Paysandu pelo cenário que o Paysandu se encontrava. O Paysandu desde 7, 8 minutos tinha um homem a menos e o placar adverso de 1-0. Mas isso não inibiu do Paysandu ter posse de bola, não inibiu o Paysandu de atacar o seu adversário, criar oportunidades e ser melhor que o seu adversário, mesmo jogando fora de casa. Aí a gente tem que abrir o parênteses também. Jogou fora de casa meio entre aspas, porque a torcida do Paysandu compareceu em bom número. E pela televisão você só escutava a torcida do Paysandu. A torcida do Paysandu dando outro show em outra partida fora de casa. Muito legal isso de se ver, um ingresso caro, R$100 o ingresso para a torcida do Paysandu, mas compareceram em bom número, incentivaram a sua equipe e foram fundamental para o Paysandu tentar, pelo menos se não conseguir um resultado positivo, ou pelo menos um empate, mas tentar alguma reação. Então parabéns para a torcida do Bicolor que compareceu no estádio. Então, no cenário da partida, o Paysandu jogando fora do seu território, com um homem a menos desde o início da partida e perdendo por 1-0, o Paysandu foi melhor que o seu adversário. O Brusque não conseguiu aproveitar ter um homem a mais e no primeiro tempo jogou até alguns momentos meio acuado. O Paysandu que partiu para cima, conseguindo escanteio, jogadas em linha de fundo, finalização. Então eu gostei pelo cenário encontrado do Paysandu no primeiro tempo. É lógico que a gente tem que falar do lance dos 7, 8 minutos que influenciou na partida. Na verdade, a partida do Paysandu, para mim, foi prejudicada em dois momentos. Os dois momentos ainda no primeiro tempo. O primeiro é óbvio da expulsão. Numa saída errada do Leandro Vilela. Na verdade, o Maia ele já dá um passe meio complicado pro Vilela que a bola veio quicando. O Vilela não consegue domínio, não consegue fazer uma boa jogada, acaba errando. Lógico que a responsabilidade é do Vilela. Ele acaba errando e arma o contra-ataque do Brusque que lança nas costas do Maia. O Maia não tem tanta velocidade. Ele acaba fazendo pênalti. Aí eu entro uma questão. O Vilela errou. Eu acho que o Vilela, tenho certeza que o Vilela foi o maior vilão desse lance, foi o Vilela. Só que o Maia, para mim, não era para fazer essa falta, gente. 8 minutos de jogo, começando a partida, você sabe se você fizer aquele pênalti, você vai ser expulso porque você é o último homem. O jogador entra de cara com o seu goleiro. Então, é preferível você, nem que ele fizesse 1-0, porque ele poderia errar a finalização também. Ele poderia errar. Então, nem que ele fizesse 1-0, mas a partida praticamente começou 1-0 para o adversário, mas 11 contra 11. E o Paysandu tem mais time que o Brusque, poderia buscar uma reação. Você fazer esse pênalti sabendo que você vai ser expulso, porque ele sabia que ele ia ser expulso, é óbvio, você prejudica demais a equipe do Paysandu. Então não achei uma decisão correta com 8 minutos de jogo. Se fosse no final da partida era uma outra história.
mas com 8 minutos de jogo eu não achei uma decisão correta do Maia fazer esse pênalti, porque no pênalti, se você for olhar a probabilidade estatística, há mais acertos que erros. E o jogador do Brusque bateu extremamente bem, fez 1-0. Então, esse foi o primeiro ponto que prejudicou a equipe do Paysandu. Mas como eu disse, gostando do primeiro tempo da equipe do Paysandu para esse cenário. O segundo ponto que prejudicou, e para mim isso aí sim, praticamente matou a equipe do Paysandu, foi já quase no final do primeiro tempo, quando o Nicolas sai. Nem tanto pela saída do Nicolas, mas ao sair o Nicolas e entrar o Biel, e aí eu acho que o Hélio dos Anjos mexe errado, você muda um pouco a formação tática que o Paysandu está jogando, e eu sou favorável a mudar a formação tática, mas não naquele cenário daquela partida, mas você acaba mudando a formação tática e o Paysandu não se encontrou mais. E a gente vai chegar na questão do segundo tempo e essa formação, essa nova formação, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, sai o Nicolas, entra o Biel e o Biel não entra bem. O Biel é um meio campista que ele pisa muito na área, é uma qualidade que ele tem, algo positivo que ele tem, ele pisar muito na área, ele aparecer muitas vezes até como centroavante, aparecer como elemento de surpresa. Mas ontem foi muito mal e já tinha um tempo que ele também não tem uma sequência de jogos. Lesionou, depois ele em alguns jogos não foi relacionado, outros jogos ele ficou à disposição, mas acabou não entrando. Então, essa substituição, a saída do Nicolas para a entrada do Biel, não foi uma substituição acertada. Talvez, aí eu falo talvez por quê? Porque é questão de treinamento, né? Questão de treinamento. Você poderia colocar o Wesley Garcia, talvez fazendo não como centroavante, não como centroavante, mas talvez fazendo um falso 9, ou colocando o Boia como falso 9 e o Wesley Garcia aberto pela esquerda, mas isso é questão de treinamento. O que era certo é que o Biel não entrou bem e entra um erro de planejamento do elenco do Paysandu, que só tem um Nicolas centroavante, porque o Juan Ribeiro não estava à disposição ontem, ele poderia ser esse centroavante, só que o Juan Ribeiro também, até o momento, não disse que veio. E é algo que eu bati na tecla desde o início do ano. Por que o Juan Ribeiro não tem chance, tanta chance no Campeonato Paraense? Ele precisava ser testado ao menos no Campeonato Paraense para saber se serviria para a Série B. Questão que o jogador não foi testado, o Nicolas jogou praticamente todos os jogos, e era sabido o Nicolas com 35 anos, essa maratona incessante de jogos, 38 rodadas da Série B, ele não ia dar conta de jogar todos os jogos. E o Paysandu com o Hélio dos Anjos, ele não muda a formação tática, é sempre no 4-3-3. E você jogar com 3 atacantes, muito provavelmente você vai jogar com 2 pontos e um centroavante. Você não vai jogar com 2 pontos e um falso 9. Isso pegando a característica do Hélio dos Anjos da maneira que a gente vê que ele gosta de jogar. E o Paysandu só tem, hoje, um pouco mais confiável, o Nicolas. Não tem outro centroavante. Então foi um erro de planejamento da diretoria, como é um erro também em relação à lateral esquerda, que só tem um lateral esquerdo. E olha o tempo que o Paysandu só tem um lateral esquerdo à sua disposição. Então, são erros, e para mim, erros grandes de planejamento do futebol da equipe do Paysandu. Então, essa questão de ter saído o Nicolas para a entrada do Biel, isso prejudica demais o Paysandu, por quê? Brusque teve um jogador expulso no final do primeiro tempo, aí o Paysandu não conseguiu aproveitar, porque já era o último lance da partida, volta no segundo tempo 10 contra 10, e lembrando que o Paysandu tinha mais time que seu adversário. E mesmo 10 contra 10, por essa substituição que foi feita, o Paysandu não se encontrou. Foi um Paysandu desorganizado. Depois o Paysandu, o Hélio dos Anjos, faz algumas mexidas, faz algumas substituições. Não foi que todas as substituições foram erro do Hélio dos Anjos, não. Algumas substituições eram para ser feitas também, mas os jogadores não entraram bem. E pelas mexidas que fizeram, o Paysandu ficou extremamente desorganizado. O Paysandu teve mais posse de bola, mas não conseguia atacar com perigo a equipe do Brusque. Na verdade, o Paysandu no primeiro tempo, naquele abafa depois de ter tomado o gol, um jogador a menos, conseguiu ser até mais perigoso se a gente analisar o cenário, que no segundo tempo. Foi o segundo tempo, o primeiro tempo bom do Paysandu nesse sentido, igual falando, deixando bem claro, em questão do cenário que se encontrava. Então, o Paysandu, a partir dos 8 minutos do primeiro tempo, bom, mas o segundo tempo, 10 contra 10, um Paysandu desorganizado. O Paysandu foi uma bagunça, e essa bagunça refletiu até no final do jogo, porque o Paysandu precisava pressionar, e você via falta do Paysandu no meio campo, perto da área, o Paysandu não mandava a bola para a área. O Paysandu não teve nem a iniciativa de mandar a bola para a área, foi mandar no final do jogo, praticamente no último lance, o cruzamento errado do Edinho. Então o Paysandu nem nisso, vendo a necessidade de fazer algo a mais, não conseguiu fazer algo a mais. E o Paysandu, alguns jogadores entraram muito mal. O Edinho entrou muito mal, Wesley Garcia não conseguiu participar da partida. O Netinho, novamente, nessa função um pouco mais avançada. Eu sei que ele já jogou assim em outros clubes, mas eu tenho batido nessa tecla aqui também. O Netinho não é meia de articulação. O Netinho ontem, ele errou passes.
O Netinho, numa tabela que ele poderia fazer com o Wesley Garcia toca para ele e o Wesley Garcia passa pelo zagueiro e entra livre na área, ele não consegue retornar o passe para o Wesley Garcia, um passe de 2, 3 metros. Não conseguiu. Outra, ele foi bater uma falta, bateu falta rasteira. Isso que eu falo, o Netinho, a cada jogo que passa, vocês podem dar a opinião de vocês, eu posso estar totalmente equivocado, eu não vejo ele agregando nessa função de meia. Pode ter uma finalização fora da área, mas ele pode fazer isso como volante ou como meia, mas isso é uma outra coisa. Não significa que ele finalize bem fora da área, ele até definiu o jogo com o Chapecoense, que não é um bom meia. Uma coisa não tem, está relacionada com a outra. O Val Soares é melhor chutador que ele e não é um meia. Então, essa função do Netinho acaba prejudicando e você tinha jogadores do banco para tentar fazer essa função. Eu falei da questão do falso 9, do Wesley Garcia, talvez fazer um falso 9, mas tem um Borazzi. Borazzi não é centroavante, tá? O Benjamin, o argentino recém-contratado, ele não é centroavante, é um jogador de lado de campo. O Edinho já não vem bem em alguns jogos. Por que não colocou o argentino? Porque ele tem que se adaptar. Não tem que se adaptar a esse tempo. Por quê? Foi contratado agora, o campeonato andando. Então tem que ser um jogador, sei que todo jogador precisa de adaptação, mas o jogador que entra agora, é contratado agora, precisa entrar para jogar. Precisa entrar para jogar, não tem tempo não. Porque nós já estamos chegando em agosto, o primeiro turno da CB está acabando. Vai dar tempo de adaptação? Embora eu ressalto, é importante, é necessário ter um tempo de adaptação. Mas, meu amigo, contratou o jogador agora, nesse mês, já indo para o segundo turno de Série B, põe o cara para jogar. Não dá tempo de adaptar, não. Não vai dar tempo, não. Estamos em janeiro, pré-temporada lá em Barcarena, não. É agora. Então, por que não colocou? Por que não jogou? Então, assim, são alguns questionamentos. Ele podia entrar e não ter rendido nada. Isso aí é uma outra história. Mas o Edinho já não vem rendendo há muito tempo. Então, seria uma situação nova, né? Pelo menos tentar algo novo. O Edinho realmente entrou muito mal na partida de ontem. Então, o Paysandu, algumas mexidas eu não gostei. Alguns jogadores que atuaram eu não gostei. A formação do meio de campo com essa ausência do João Vieira, com o Val Soares e com o Vilela, eu não gostei também. Eu teria colocado o Netinho, é algo que eu já venho falando, jogar com o Netinho como um segundo volante da equipe do Paysandu, porque eu acho que ele tem um senso de marcação bom, ele pode ter uma boa saída de bola. Eu não vejo ele como meia de articulação. Essa é a questão. Para mim é testar o Netinho como um segundo volante. Como um homem que vem de trás, por exemplo, faz um meio de campo com o Netinho. Por exemplo, João Vieira, Netinho e Casares. E o Netinho se aproximando do Casares, mas o Casares tem essa obrigação de articulação. Você vê o meio campo do Paysandu jogando, ou meia jogando. Não estou falando que todos os meios do Paysandu jogam um esplendor de futebol, não é isso. Mas você vai a característica do Casares, do Juninho, do Robinho. O Netinho não tem essas características. E esses jogadores têm características diferentes entre eles, mas o Netinho não tem. Então, o Paysandu acaba pecando muito nisso. Numa partida que ele era superior ao seu adversário. Antes da bola rolar, o Paysandu era até favorito. Porque o Paysandu praticamente jogou um campo neutro um pouquinho favorável a você, porque a sua torcida compareceu e fez mais barulho do que a torcida adversária. Mas a expulsão, como eu citei aqui, para mim não precisava fazer aquele pênalti para ser expulso. E a saída do Nicolas, aí não por opção do técnico, mas por lesão, prejudicaram bastante o Paysandu e no segundo tempo foi uma bagunça a equipe do Paysandu, que a gente acabou não se encontrando a equipe do Paysandu e você via um amontoado de jogadores, jogadores às vezes meio sem posição, meio perdido em campo, enfim. Foi um segundo tempo que realmente eu não gostei. Uma pena, porque era uma boa oportunidade do Paysandu fazer 3 pontos. Se fizesse 3 pontos, estaria a 1 ponto do G4, ou pelo menos fazer 1 ponto, porque era superior ao seu adversário, mas acabou perdendo e que os erros acabam servindo de lição para a próxima rodada, porque a próxima rodada será contra o Novo Horizontino em Belém do Pará, então é ser necessário fazer os 3 pontos, porque o Novo Horizontino é um time que também está brigando por esse acesso à primeira divisão, então você tem que fazer esses 3 pontos. É isso, amigos. Muita coisa a gente falou, talvez o vídeo ficou até um pouquinho estendido, mas são coisas importantes nessa partida que a gente teve que tratar aqui. Também falar da partida do Wanderson, que fez uma boa partida, viu? O Wanderson sempre criticado e igual para mim. Eu acho que ele deve ainda o futebol, mas ontem foi muito bem. Ele começou a Série B muito bem, depois caiu de produção e ontem ele fez uma boa partida. Ele segurou muito bem depois dessa expulsão do Maia. Então fica aqui o meu destaque positivo da equipe do Paysandu. O zagueiro Wanderson Edilson também foi bem na lateral direita, o Kevin um pouco mais acanhado na lateral esquerda. Jean Dias no ataque
fazendo uma boa mobilidade junto com o Boia. Gostei, principalmente do primeiro tempo do Paulinho Boia, mas Paysandu, enfim, acaba sendo derrotado por Brusque e agora é pensar na próxima partida. Deixa aqui o comentário de vocês, o que vocês acharam desse confronto. Um abraço e até o próximo.